Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui para apresentar mais uma edição especial do programa O Pastoreio. O mês de junho que estamos vivendo é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, cuja festa, embora remonte a tempos antigos, foi instituída no calendário litúrgico pelo bem-aventurado Papa Pio IX em 1856. A devoção ao manso e humilde coração de Cristo é de suma importância para o crescimento no amor de Deus e nas virtudes da fé, da esperança e caridade. Carlinhos e Fatinha vêm nos falar a respeito. Boa noite, meu nome é Carlos. Meu nome é Fatinha, tenho 2 filhos. Pertencemos ao pastoral familiar do Paróquia São Pedro. Hoje fomos convidados a partilhar com vocês sobre a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus significa celebrar essa atitude corajosa de Deus de abrir, literalmente, o seu coração para conosco. A ferida do Sagrado Coração na cruz é a porta pelo qual Jesus nos convida a entrar. Atravessar essa porta significa abrir o nosso coração e confiá-lo a Cristo. Cristo disse: "Vinde a mim todos que estão cansados, que eu darei repouso. Porque eu sou manso e humilde de coração, e bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus." Igual a gente está falando, né, partilhando o Sagrado Coração de Jesus, né, é uma solenidade muito grande, é muito importante em nossas vidas, porque de saber que Ele se doou para nossas vidas, mesmo depois de morto na cruz, uma lança ainda traspassou o seu coração, e onde traspassou, furou o seu coração, depois de morto. E ali naquele lugar saiu sangue e água. E aquele sangue, aquela água que saiu, foi por causa para nossa salvação. Então é muito importante a gente saber que o Cristo se doou a vida, e se doou de corpo e alma e de coração. Ele fez para nós, para que isso nos aumentasse a nossa fé. Que a partir dos momentos que a gente olha para o Sagrado Coração de Jesus e vê que é coração puro, que não te fez nada, aí a gente tem que ver aonde está a nossa fé. Será que nós estamos servindo mesmo os nossos irmãos como Ele pede? Será que os nossos corações estão sendo mesmo semelhante como o dele? Por mais que Ele fez e continua fazendo? Porque Jesus não mudou. Ele morreu naquela cruz por nós, pela nossa salvação. E hoje somos convidados a ser chamados os discípulos de Jesus. E será que somos mesmo os discípulos de Jesus? Será que estamos fazendo a vontade do Pai na pessoa de nossos irmãos? Será que o nosso coração, vendo aquela água, aquele sangue, nós vendo aquela água, será que o nosso coração está pronto para amar Jesus com aquela força que Jesus nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós? Então, celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus é ter a certeza que Jesus não é para nós ter medo, mas sim é para nós aproximar-se dele cada dia mais. Porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso amigo. Jesus é tudo em nossas vidas. Temos que amar Jesus de tal maneira que o nosso coração, mesmo que o nosso coração não seja como o dele, mas seja pelo menos semelhante como o dele. Porque esse amor, nós temos que transmitir isso para os nossos irmãos. Ser humilde através de Jesus. Ver o exemplo que Ele nos deu. E vivenciar cada minuto de nossas vidas. E trabalhar isso em nossas vidas e na pessoa de nossos irmãos. E trabalhar isso também na nossa família. Porque muitas das vezes nós falamos muito do outro. Mas em nossas famílias, será que nós estamos tendo um coração semelhante como o de Jesus? Será que nós, como os casais da pastorais familiar, será que nós estamos tendo um coração
como semelhante ao de Jesus? Ou será que estamos ali vestindo apenas só a camisa? Não importa vestir camisa, importa é ter o coração semelhante de Jesus, que depois de morto, ainda ele foi traspassado com a lança e jogou sangue e água. Hoje ele está vivo e está conosco. Hoje nós tomamos o seu corpo, o seu sangue, na Eucaristia, que quando ele convida a nós a ser chamados filhos e filhas de Deus. E neste lugar, nesta hora que ele nos chama para tomar e comer o meu corpo, que é dado por vós, será que nós estamos mesmo com o nosso coração pronto para receber Jesus Eucarístico? Temos que pensar enquanto estamos aqui, porque a vida é passageira, tudo aqui é passageiro, mas o amor de Deus nunca foi e nem será passageiro, porque Ele é o Espírito Santo que nos guia. O Jesus Eucarístico é que sacia a nossa sede, a nossa fome, porque Ele doou-se por nós, Ele se entregou por nós, Ele viveu por nós e ainda continua vivendo hoje. Ele continua fazendo de melhor para nós. E sempre, sempre que nós olharmos para o Sagrado Coração de Jesus, nós temos que pensar que não é só o mês de junho, não. É todos os dias de nossas vidas. Teremos que viver em comunhão com Jesus, o Cristo ressuscitado, o Sagrado Coração de Jesus, o Jesus Eucarístico, que sacia a nossa fome, a nossa sede, que cura, que salva, que liberta, que cura os enfermos, que salva. Então, por isso, como os filhos e filhas de Deus, sem medo e sem temer, abraçamos os nossos irmãos mais necessitados, para que nós possamos servir Jesus, a pessoa de nossos irmãos. É isso que o Sagrado Coração de Jesus pede de nós a cada dia. Não é só nós da pastoral familiar, mas sim o mundo inteiro. Quando se fala, ó sangue e água que jorraste no coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós. É esta confiança, é esta fé que temos que ter neste coração puro, neste coração que morreu por causa de nós. Esse coração que jorrou sangue e água, mas que está vivo hoje, conosco e para nós, e vai continuar sempre presente em nossas vidas, porque nós, como os filhos de Deus, temos que ser chamados filhos de Deus vivo, porque a cruz está vazia. Hoje Ele está presente, vivo conosco, onde quer que nós chamamos por Ele. E Jesus, e o Sagrado Coração de Jesus, Ele pede isso de nós a cada dia, a cada instante, a cada momento de nossa vida. Se pararmos e pensarmos o que Jesus passou naquela cruz, será que nós aguentamos? Será que às vezes nós reclamamos tantos? E Jesus, Ele nunca reclamou. A gente nunca viu Jesus chorar. Mas sim, Ele sempre ali com aquela fé no Pai para trazer para nós. Ele sabia que a vida dele ia ser aquela vida de cruz, de morte, de crucificação. Mas para nos dar a salvação, Ele teve a sua morte de cruz, crucificado. Mas Ele se doou até o fim. E hoje, Ele se doa por nós novamente, porque Ele está presente em nossas vidas. A todo momento que clamamos por Jesus, tudo que pedimos a Ele, Ele está pronto para nos dar. Tudo que pedimos a Jesus, Sagrado Coração de Jesus, nos ajuda. Ele está ali pronto para nos ajudar. Em nossas fraquezas, em nossas tristezas, em nossas angústias. O Sagrado Coração de Jesus, aquele coração que jogou água e sangue, está ali, pronto para nos acolher. Homens e mulheres, crianças, enfim, todos nós somos filhos do Deus vivo, somos filhos do Sagrado Coração de Jesus. E temos que servir a Ele de corpo e alma e de todo o nosso coração. Porque é isso que Ele pede de nós. Trabalhar Jesus na nossa vida, servir Jesus na nossa vida, é viver para Ele, é ser discípulo dEle, é consagrar Jesus a cada minuto e segundo de nossas vidas. É isso que Ele pede de nós, nos nossos matrimônios, na nossa vida de pastoral, na nossa vida de comunidade, e como irmãos e irmãs,
e filhos de Deus vivo, filho do Sagrado Coração de Jesus, que está pronto para nos ajudar a todo momento que clamamos por Ele. Então eu peço que Ele faça o nosso coração semelhante ao dele, que Ele faça o meu coração semelhante ao dele, para que quando eu estiver aqui, eu tenha certeza da minha salvação, para que quando eu partir, eu tenha certeza que eu vou morar com Ele, que eu vou viver plenamente com o Sagrado Coração de Jesus. É por isso que eu sempre peço a Jesus: Senhor Jesus, fazei o meu coração semelhante ao teu. Me ajuda para que eu possa fazer o de melhor para mim e para os meus irmãos, para que eu possa cada dia professar a minha fé nesse Sagrado Coração de Jesus e nunca falhar, e nunca ter medo, trazer esse Sagrado Coração de Jesus a cada dia para dentro de mim, para dentro da minha casa, para onde quer que eu pisar, para onde quer que eu andar, esse Sagrado Coração de Jesus vai entrar, e que onde eu estiver, que o Jesus Eucarístico, o pão vivo que desceu do céu, sacia minha sede, mata a minha fome e cura as enfermidades de todos aqueles que clamam e chamam por Ele. Ele está pronto, e eu creio nesse Sagrado Coração de Jesus, que Ele nunca vai falhar por aqueles que têm a fé nele e que buscam Ele de todo o coração. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sagrado Coração de Jesus, manso e humilde, fazendo o meu coração semelhante ao vosso. A felicidade íntima da família é a beleza que nos traz para mais perto de Deus. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Que a nossa família seja uma família de amor, que a nossa casa seja a morada do Salvador, que tenha alicerce de rocha e como telhado a mão do Senhor, que tenha alicerce de rocha e como telhado a mão do Senhor. Corpus Christi significa corpo de Cristo. Nessa grande solenidade, os fiéis agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, no qual o próprio Senhor se faz alimento e remédio da nossa alma. Celebrar o mistério da Eucaristia é celebrar a fonte e centro de toda a vida cristã, o tesouro espiritual da Igreja, que é o próprio Cristo. O seminarista Bruno vem abordar sobre esse tema. Boa noite, queridos amigos que nos acompanham através deste programa Pastoreio. Eu sou o seminarista Bruno, sou da cidade de Ouro Preto, estudo em Mariana, no nosso seminário São José, da nossa arquidiocese. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e hoje nós somos convidados a meditar sobre a festa de Corpus Christi, que acontece exatamente na quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade. Para isso, gostaria de convidar para que possamos juntos meditar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 34. Nos diz São Paulo: de fato, eis o que recebi do Senhor e o que vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, após ter dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, em prol de vós, fazei isso em memória de mim. Ele fez o mesmo quanto ao cálice, após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que dele beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente,
se tornará culpado para com o corpo e sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Eis porque há entre vós tantos doentes, vários morreram. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas o Senhor nos julga para nos corrigir, a fim de que não sejamos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunides para comer, esperai uns pelos outros. Quem tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para a vossa condenação. Quanto ao resto, eu regularei quando chegar. Meus irmãos, este trecho da carta de São Paulo, nós vemos exatamente aquela refeição que Cristo fez com seus discípulos, a Santa Ceia, como nós costumamos dizer. Cristo tinha consciência de tudo o que aconteceria com ele, e ele se entrega ao Pai. É por isso que ele morre na cruz para a remissão de nossos pecados. Porém, antes disso, ele se reúne com os discípulos para celebrar a Eucaristia, para cear, para comer junto dos seus discípulos. Para o povo judeu, sentar-se à mesa era um sinal de intimidade. Portanto, os discípulos sentados à mesa junto com o Senhor estão em perfeita intimidade com Ele, estão de fato em plena comunhão. E depois, Cristo toma o pão e diz que aquele pão agora não é mais o pão, é o seu corpo. Tomando o vinho, diz que não é mais vinho, mas é o seu sangue. Esse grande presente que Cristo deixa à sua igreja, seu corpo e seu sangue. E nós celebramos a festa de Corpus Christi na quinta-feira após a solenidade da Santíssima Trindade. Na quinta-feira santa, por mais que celebremos aquele mandamento do amor, a instituição da Eucaristia, nós dentro do Tríduo Pascal já caminhamos para celebrar a morte do Senhor. Então, nesta quinta-feira, em que vamos celebrar a festa do corpo, do sangue do Senhor, a igreja celebra com uma festividade ainda maior. Somos convidados a reconhecer no corpo e sangue do Senhor a sua alma, a sua divindade, este grande presente que ele deixa à sua igreja. De fato, várias são as tradições que nos mostram a festa de Corpus Christi, mas de um modo especial, aquele milagre eucarístico, onde o padre que estava celebrando, ao celebrar, viu que de fato lá, depois da consagração, aquela hóstia, aquele vinho, se torna o próprio corpo, o sangue do Senhor. E naquela procissão que foi feita, trasladando a espécie consagrada, a partir daí foi feita essa grande festa que todas as nossas comunidades celebram e se alegram. É de fato um momento em que exala a alegria, que exala o amor que vem do Senhor. Sabemos que estamos caminhando não sozinhos, mas com o próprio Deus que está através da espécie do pão, através da espécie do vinho. Então, meus irmãos, que possamos ter de fato uma festa de Corpus Christi abençoada. Possamos participar das celebrações que a igreja nos propõe, recebendo a bênção do Senhor. É de fato um clima de alegria. Sabemos que o Senhor está ao nosso lado. E é por isso que São Paulo nos diz: o Senhor, na noite em que foi entregue, tomou o pão, disse: isto é meu corpo. Tomou o vinho e disse: esse é o cálice da aliança. Fazei isso todas as vezes para celebrar a minha memória. Celebremos juntos a memória do Senhor, que chega até perto de nós. E que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida. Cantemos a Jesus sacramentado, cantemos ao Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento
ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Na próxima quinta-feira, dia 11 de junho, a nossa igreja celebra a solenidade de Corpus Christi, momento muito bonito, especial, momento de grande alegria para nós. Louvar e adorar Jesus Cristo, que se faz alimento e está presente no Santíssimo Sacramento junto de cada um de nós. São Pedro celebrará esse dia e eu quero convidar você a acompanhar conosco a missa solene Corpus Christi às 5 horas da tarde. Ao final da missa, em frente à Igreja Matriz de São Pedro, concederemos a bênção do Santíssimo, invocando a bênção do nosso Deus para todas as famílias, para toda a cidade de Ponte Nova. Invocamos a bênção de Deus, que nos proteja nesse momento tão difícil de pandemia pelo qual passa toda a humanidade. Celebre conosco, na alegria, na fé, no amor. Celebremos Jesus, o Santíssimo Sacramento, festa do corpo e sangue de Cristo. Você é nosso convidado. Celebre conosco, renove a sua fé e receba em sua casa e em sua família as bênçãos generosas do nosso Deus. Glória a Cristo Jesus, céus e terra, bendizei ao Senhor, louvor e glória a ti, ó Rei da glória, amor pra sempre a ti, ó Deus de amor. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. No final de junho, comemoramos a festa do nosso querido São Pedro, juntamente com São Paulo, que foram 2 apóstolos que lutaram para seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Como nos diz Santo Agostinho, grande doutor da Igreja. Na realidade, São Pedro e São Paulo eram como se fosse um só. Deram o mesmo testemunho, Pedro foi à frente e Paulo seguiu. Marilanes vem nos falar a respeito do tema. Boa noite a todos. Meu nome é Marilanes, eu faço parte da coordenação da Paróquia São Pedro. E eu gostaria de dizer que me sinto muito feliz de poder dar a minha contribuição para esse programa, o Pastoreio. E hoje o tema proposto para que a gente viesse aqui falar um pouquinho sobre a vida de São Pedro, São Paulo. Então acho que seria interessante a gente lembrar, recordar o que São João diz para nós. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Jesus perguntou de novo a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Tome conta das minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus perguntou ao Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Então, Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Disse a Jesus: Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide das minhas ovelhas. Eu garanto a você, quando você era mais moço, você colocava o cinto e ia para onde queria. Quando você ficar mais velho, estenderá as suas mãos
e outro colocará o cinto em você e o levará para onde você não quer ir. Jesus falou isso aludindo ao tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. E Jesus acrescentou: siga-me. Palavra da salvação. Quando nós amamos Jesus de verdade, nós não temos medo de anunciar o seu evangelho. O que fez Pedro depois que Jesus se foi? Pedro ficou parado, desanimado, reclamando? Não. Pedro mostrou seu amor anunciando as maravilhas que Jesus fez e fazendo o mesmo. Com seu testemunho, Pedro converteu muitas pessoas ao cristianismo. Assim devemos ser também nós, saindo do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, para anunciar Jesus Cristo, colocando-nos a serviço do reino, sendo sal e luz onde estivermos, tornando nossa igreja missionária, acolhedora, capaz de transformar as comunidades, capaz de transformar a sociedade. São Pedro, homem simples, trabalhador, decidido, ele é para nós um grande exemplo de fé. Por sua firmeza e capacidade, por sua grande capacidade de liderança, tornou-se chefe da Igreja de Jesus Cristo. Junto com São Pedro, celebramos também São Paulo, que é um outro grande exemplo de fé para nós. São Paulo, convertido ao cristianismo, tornou-se um grande mensageiro de Jesus Cristo, levando seus ensinamentos a muitos povos. Evangelizou grande parte da Europa e da Ásia. São Pedro e São Paulo eram duas pessoas diferentes no temperamento e na formação religiosa também. Eles exerciam atividades diferentes. Pedro era pescador, Paulo era soldado romano. E também eles atuaram em lugares diferentes. Mas os dois tinham muita coisa em comum, principalmente o amor a Cristo. A paixão pelo projeto de Jesus Cristo, a força da fidelidade e a coragem do testemunho os uniram na vida e na morte. Os dois foram martirizados em Roma por volta do ano 67. Os dois morreram por Cristo. O dia de São Pedro e São Paulo é o dia 29 de junho. Mas a festa desses dois grandes santos é celebrada no domingo mais próximo ao dia 29. Vem celebrar conosco. Vem fazer a experiência de ser cristão de verdade, de ser um cristão alegre, participativo. Nós contamos com todos os paroquianos nesta novena do nosso padroeiro São Pedro. A partir da próxima sexta-feira, dia 19, começa a novena de São Pedro. Venha celebrar conosco, na sua casa, em família, essa grande novena. Esse ano vai ser diferente, mas não menos importante, pois celebrar a vida em família no lar também para Cristo é muito importante. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até o nosso próximo programa, O Pastoreio. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o carinho de São José estejam com vocês. Fiquem com Deus. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará.
Vem aí. Novena e Festa de São Pedro 2020. Meu São Pedro, abençoe nosso barco. Meu São Pedro, abençoe nossa rede. Meu São Pedro, abençoe os anzóis e mande fartura para todos nós. E mande peixe o ano inteiro. Meu São Pedro, nosso padroeiro. 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 Meu São Pedro, nosso padroeiro, protetor dos pescadores, o nosso canto e oração, agradecemos os seus favores. Meu São Pedro, abençoe nosso barco. Meu São Pedro, abençoe nossa rede. Meu São Pedro, abençoe os anzóis e mande fartura para todos nós. E mande peixe o ano inteiro. Meu São Pedro, nosso padroeiro. Meu São Pedro, nosso padroeiro. Meu São Pedro, nosso padroeiro. Meu São Pedro, nosso padroeiro.